nasceu no meio do povo certo, ele tinha todas as promessas de Deus sobre ele. E ele era de uma das tribos mais importantes, que era a tribo de Judá, de onde saíram os governantes, os reis de Israel. E ele tinha todas essas promessas sobre ele. Tinha uma terra esperando ele. E por causa da desobediência, esse homem, ele termina bem que no fracasso. Ele fracassa. Não somente ele, mas ele traz o fracasso para toda a sua família. Né? Então, olha só. Quando Deus diz algo para nós, quando nós somos conscientes de algo que Deus quer, ou seja, da vontade de Deus, e nós fazemos ao contrário daquilo que Deus espera, isso vai acarretar sobre nós uma tragédia. Vai vir uma tragédia, certamente. Né? E isso nos traz responsabilidade, porque você é conhecedor, você sabe. Esse homem chamado Acã, ele foi chamado, todo o povo foi chamado e dito: olha, vocês não vão pegar nada dessa cidade, né? A cidade de Jericó. Nada, não é para pegar nada. E ele pegou algumas coisas escondidas, escondeu lá das suas coisas. E ele perdeu toda aquela promessa, tudo que tinha para ele, ele perdeu por causa disso, por causa dessa desobediência. Né? Interessante é que no capítulo 2 de Josué, vai entrar uma mulher prostituta. Ela está condenada à morte, ela não tem promessa de nada, né? Ela é improvável, ela não tinha nada a seu favor, nem Deus estava a favor dela. Inclusive, havia uma ordem de Deus para matar todos os habitantes de Jericó, e ela era de lá. E essa mulher, ela ouve falar sobre esse Deus, e ela crê. E quando os espias de Josué entram na casa dessa mulher, ela faz um pedido para eles: olha, nós temos ouvido falar do Deus de vocês, que ninguém pode resistir a esse Deus, ele é Deus nos céus e na terra. Nós ouvimos falar de tudo que ele tem feito, como ele está no meio de vocês. E ela faz um pedido para aqueles homens. E eles fazem uma promessa para ela. Irmãos, ela creu. Então, uma pessoa que não tinha nada a ver com as promessas de Deus, mas creu nesse Deus. Isso prova que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E alguém que estava tudo certo para dar certo, não deu. Né? Então, olha só, o que eu posso te dizer sobre essa equação aqui, ó, que isso muito acontece conosco, infelizmente, a questão da desobediência, fazer o que não deve se fazer. Né? Se acontecer isso aqui com você, desobediência, você necessariamente vai chegar na tragédia. Agora, se na tragédia você conseguir voltar, fazer um retorno, né? Pequei, sou consciente disso, eu tenho que me reabilitar, chegar diante de Deus e pedir perdão. Aí, para que eu não vou para o próximo passo, que vai ser um fracasso total, que foi o que aconteceu com Acã. Né? Provérbios 28, 13, é um versículo assim, muito forte. Mas que a gente tem que ver que é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é imutável, não tem. Ah, porque esse aqui, ele Deus vai passar a mão na cabeça dele. Não tem, irmãos. Não tem ninguém para Deus passar a mão na cabeça, não. A palavra de Deus é a palavra de Deus de pronto, é absoluta. Né? Provérbios 28, 13 diz assim, olha: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixam, alcançará misericórdia. Então, quando eu desobedeço a Deus, né? Aqui, ó, o versículo, né? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam, alcançará misericórdia. Então, quando eu confesso o meu pecado, eu pequei contra Deus, eu desobedeci a sua palavra, eu desobedeci uma ordem de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Me arrepender, confessar e deixar. Né? Quando eu faço esses 3 passos, me arrependo, confesso e deixo, o que vai ocorrer? A misericórdia de Deus vai entrar. Eu vou alcançar a misericórdia de Deus. Né? Então é isso que acontece.
Mas se eu não fizer isso, infelizmente, vai acontecer o que está dizendo o versículo. Eu não vou prosperar. Eu vou acabar nesse terceiro passo dessa segunda equação. Certo? Mas eu não quero me aprofundar nessa primeira equação, nessa segunda equação. Eu quero na primeira, irmãos. Que é andar com Deus. Obediência, apuros e sucesso. Olha, talvez eu não sei como foi colocado o evangelho na sua mente. Porque o que se ouve muito é um evangelho que parece que quando você aceita Jesus, tudo vai dar certo na tua vida. Não vai dar nada errado, tudo vai dar certo. Tu não vai ter tristeza, tu não vai chorar, tu não vai sentir dor, ninguém vai adoecer da tua família, não vai morrer ninguém. Parece um evangelho assim, né? Mas não é bem assim. Olha, e obedecer a Deus muitas vezes vai te colocar em apuros, sabia? Vai te colocar em apuros, em situações difíceis, obedecendo a Deus. Você lembra de José? Posso citar alguns aqui, por exemplo. José. Irmão José, ele tinha uns sonhos que ele não entendia. Mas só que esses sonhos era Deus que estava colocando. José tinha sonhos, mas Deus tinha projetos com José. Aquilo era o futuro de José. O que Deus tinha para ele, só que ele não entendia. E os seus irmãos, por inveja, né? Você sabe, intentaram contra a vida de José. Venderam e José vai parar lá no Egito. Aquele que era o preferido do seu pai, agora é meramente um escravo. E a Bíblia diz que Deus era com José. Olha só, o cara era o filhinho de papai e de repente, de uma hora para outra, vira de cabeça para baixo a vida dele. Com 17 anos ele é levado como escravo para trabalhar na casa. Só que a Bíblia diz que Deus era com José. Quando chega lá, ele acha graça diante do seu patrão e coloca-se um cargo para José de ser mordomo da casa de Potifar. E ele ali, Deus abençoa toda a casa de Potifar por causa de José. E depois você sabe que a mulher de Potifar, ela coloca os olhos em José e tenta de todas as formas persuadi-lo para deitar com ele. Mas ele, irmãos, ele chega para ela e diz assim: olha, o teu marido disse que eu tenho liberdade para tudo, que eu tenho autoridade, menos para você. Você é dele, só dele. Eu não vou pecar contra Deus. Olha só. E por causa dele não querer pecar, o que vai acontecer com ele? Ele vai parar lá no calabouço. E lá na frente, só no capítulo 39, que fala sobre isso, 4 vezes a Bíblia vai dizer: e o Senhor era com José. Mas o cara está lá no calabouço, com os pés amarrados, está lá. Parece que Deus é com esse cara? Não parece, né? Mas ele está nessa situação exatamente por obediência a Deus. Então, às vezes, obedecer a Deus vai te colocar em situações difíceis. E se você não for consciente disso, você vai desistir da tua carreira de fé, da tua caminhada de fé, né? Daniel com os seus amigos. Irmãos, Daniel viu toda aquela tragédia acontecer com a sua nação, talvez até com a sua família. Mas quando ele chega na Babilônia, o que acontece? Ele propõe no seu coração não se contaminar. Irmãos, ali era o berço do paganismo. E ele queria ser santo e permanecer santo. Né? E você vai ver que Daniel, ele conseguiu muitos inimigos que perseguiram ele com a intenção de matá-lo. Sabe por quê? Porque ele não queria se contaminar. Ele não queria pecar. Ele não queria desobedecer a Deus. É só por causa disso. Então, toda essa situação que ele foi colocada era exatamente porque ele não queria ferir os princípios do seu Deus. Amém? Isso é grandioso, né? Isso é grandioso. Então, mas ele está sofrendo na perna. Capítulo 3 de Daniel, você vai ver Ananias, Misael e Azarias. Esses caras
vão ser colocados dentro de uma fornalha ardente. Sabe por quê? Porque eles não querem descumprir um dos mandamentos de Deus, que é se prostrar diante de outro Deus. Eles sabiam isso. Então, o que acontece? Eles são lançados dentro dessa fornalha. E lá, eles são livrados, lá dentro dessa fornalha. Então, isso implica dizer, irmãos, que andar com Deus em obediência à sua palavra, você certamente vai estar em apuros. Certamente vai estar em apuros. E o que dizer de Davi? Irmãos, Davi era um pastorzinho de ovelha. Desconhecido, lá no anonimato, cuidava das ovelhas do seu pai. Até quando Deus resolve o escolher para colocar no lugar de Saul. Que chama. Davi não pediu para ser rei. E quando Saul sente o seu trono ameaçado, começa uma perseguição infernal a Davi, irmão. A Davi, por quê? Porque Deus o escolheu, certo? Então, veja só, o que eu estou tentando te dizer? É que servir a Deus não é mil maravilhas, não. Não é mil maravilhas. Agora, só que essa equação, ela vai, apesar desse apuros, depois do apuros vem o sucesso. Depois da situação difícil, ela vai dar certo. Porque Deus vai estar com você. É um desafio que você está sendo colocado para que você cresça, para que a tua fé amadureça e para que você aprenda a depender do Deus que você serve. A gente precisa disso. E você só vai crescer nessas situações. Imagina esses 3 caras bem jovens lá, e o rei chamou e disse: olha, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Eu vou mandar tocar os instrumentos novamente e vocês vão se prostrar. Se vocês não se prostrarem, eu vou mandar matar vocês. Eu quero ver qual é o Deus que livra vocês da minha mão. Irmãos, é um desafio. Eles poderiam ter dito assim: rapaz, olha, embora, depois a gente pedir para Deus, pede perdão, porque Deus é misericordioso. Não. Ele diz assim: olha, fica tu sabendo, ó rei, o nosso Deus a quem nós servimos, se ele quiser, ele pode nos livrar das tuas mãos e da tua fornalha. Se ele não quiser, tampouco nós serviremos os teus deuses e nos prostraremos diante da tua imagem. Irmãos, Deus estava olhando aquilo ali. Isaías 43, 2 diz assim: olha, para quem serve a Deus, irmãos, para quem anda com Deus em obediência, para quem está em obediência, ele diz assim: olha, quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Quando tu passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando tu passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Irmãos, esse versículo se cumpre na vida desses 3 caras, lá na Babilônia. Por quê? Porque não querem desobedecer a palavra. Amém? Então, olha só, nós lemos um texto aqui, irmãos, eu queria pontuar, trazer 3 pontos importantes aqui sobre esse episódio. Lucas, volta lá no nosso texto. Para só um pouquinho. Então, olha só. Você viu que nós lemos um texto sobre uma tempestade que os discípulos de Jesus enfrentaram. Eles estão dentro de um barco e o barco está a ponto de encher de água. Eles estão nessa situação. Eu faço uma pergunta para vocês: por que esses discípulos estão nessa situação? Alguém pode me dizer? Tem um corajoso, uma corajosa aí? Por que eles estão... Quem falou? Jesus estava dormindo, inclusive. Jesus estava dormindo, mas estava lá. Mas por que eles estavam lá, gente? Exatamente. Bota o verso 35 aí, Lucas. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes... Essa versão não diz, mas na minha diz. Disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. É Jesus que está dizendo: olha, nós vamos atravessar. Certo? Então,
eles vão atravessar. Jesus disse, olha, nós vamos atravessar para o outro lado. Foi Jesus que mandou eles entrarem no barco e ir para o outro lado. Não foi? Então, eu posso entender que Jesus é que vai colocar esses homens nessa situação, porque foi ele que mandou. Eles estão obedecendo a ordem do seu mestre. Né? E Jesus disse, olha, nós vamos passar para o outro lado. Só que Jesus não disse, antes de deitar para dormir, disse assim, olha, mas olha, vocês fiquem, não se preocupem, ninguém se preocupe, porque vai vir uma tempestade grande aí, mas não se preocupe não que vai dar certo, vocês vão conseguir chegar do outro lado. Jesus não disse isso, ele só disse, passemos para o outro lado. Ele não disse o que ia acontecer no trajeto. Então, irmãos, a nossa vida é uma jornada. O nosso ponto de chegada é o céu, mas entre o céu e o ponto de partida, que é encontrar com Jesus, tem um trajeto a ser percorrido. E nesse trajeto vai vir uns percalços, vai vir as situações difíceis, os apuros que nós iremos enfrentar. Porém, você não está mais sozinho. Amém? Você não está mais sozinho. Então, Jesus disse, olha, nós iremos passar para o outro lado. E ele foi lá para trás e foi dormir, irmãos. E quando ele se deita lá vem a tempestade. A tempestade vem. Certo? Então, o que eu posso aprender nisso? Que eu estando com Jesus, eu obedecendo a Jesus, ainda assim, eu enfrentarei tempestades. Certo? Eu enfrentarei tempestades. Certo? Então, um outro ponto que se deve ver, né? Jesus estava no barco, dona Socorro? Jesus estava no barco junto com eles, né? Isso significa dizer que mesmo Jesus comigo, não me isenta das tempestades, das dificuldades. Então a gente entende que o evangelho é assim, eu sou de Jesus, então nada de ruim acontece comigo, né? Eu não vou enfrentar situações difíceis, eu não vou ter problemas para resolver, tudo tem que dar certo, tem que estar do jeito que, porque Deus é comigo, né? Vai dar certo e tal. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Esses discípulos estão nessa situação exatamente porque Jesus mandou eles entrarem no barco e passar para o outro lado. Inclusive, Jesus está no barco juntamente com ele, né? Então, andar com Jesus, obedecer a sua palavra, não te isenta das tempestades. Então, quando tu enfrentares uma tempestade, não pense que Jesus tu está só. Jesus está nesse negócio. E Jesus vai respaldar, principalmente se você estiver em obediência. Né, meu colega? Tá bom? Né? Principalmente se você estiver em obediência. Mas outro ponto que chama a atenção nesse episódio, irmão. Eles esqueceram que Jesus estava no barco, né? Eles esqueceram que Jesus estava no barco. E eles tentaram contornar a tempestade. Tentaram resolver com a força do seu braço, mas não conseguiram, né? E só depois foram lá onde Jesus para despertá-lo, né? Para despertá-lo. Então, olha só. A maneira que nós vemos as coisas, irmãos, a maneira que você olha as situações, pode piorar a situação ou não. Esses homens, apesar de Jesus estar naquele barco com ele, né, eles estão focando na tempestade.
O foco deles, a concentração deles é na tempestade. Esqueceram que o Senhor da tempestade estava lá, né? O Senhor da tempestade estava lá. Eles estão enfrentando essa tempestade porque o Senhor da tempestade praticamente mandou eles para a tempestade. E eles estão focados na tempestade. E só depois lembram do Senhor da tempestade. E Jesus se levanta, eu imagino que Jesus dá uma espreguiçada, né? E até censura, porque eles ainda não têm fé. É de vocês. E ele dá uma ordem, né? Para o vento, para o mar. E ali acabou a tempestade. Certo? Então olha só. Por mais que o barco sacudiu, por mais que o barco praticamente estava enchendo de água, mas o barco não afundou, irmão. Então é muito importante você focar nas palavras do mestre. Aqui, talvez o grande vacilo deles foi esquecer praticamente as primeiras palavras de Jesus lá do outro lado. Ele disse, olha, nós vamos passar para o outro lado. Pronto. Se Jesus disse isso, era o que bastasse. Podia acontecer o que acontecesse. Jesus disse que eles iriam chegar do outro lado. Se eles não chegassem do outro lado, Jesus falhou. Jesus mentiu, porque ele disse que eles iriam chegar e eles não chegaram. Certo? Então, hoje, a nossa maneira de servir a Deus é muito parecida com esses homens aqui, andando com Jesus, vendo Jesus agir, vendo a manifestação do poder de Deus através de Jesus, mas ainda assim eles eram inseguros. Diante das situações difíceis, eles tremiam na base. E praticamente 90% dos testes que eles foram submetidos, eles foram reprovados. Imagino eu que a tempestade, a força do vento, aquela água, a água entrando no barco, irmãos, por mais que alguém tenha um sono pesado, será que não dava para acordar? E talvez o desespero daqueles homens lá, gritando com medo de morrer. Mas Jesus estava dormindo, né? A Bíblia diz que Jesus estava dormindo ainda. Certo? Então, olha, Jesus se levanta e ele dá a ordem. Né? Ele estava ali no barco. Então, eu quero que você entenda isso. Andar com Deus necessariamente é em obediência. Todas as promessas de Deus vai estar sobre você. Você está respaldado por Deus. O diabo, ele não vai ter como te acusar, como te apontar ou encontrar uma legalidade para entrar na tua vida. A não ser que Deus permita. Mas ainda que Deus permita, você não será derrotado. Amém? Você não será derrotado. Então o grande lance é você estar onde Jesus mandar você ficar. O grande lance é você fazer o que Deus mandar você fazer. As outras coisas é com Ele. Não se trata de você, é dele. Né? Então, o que precisamos fazer é, se Jesus mandar você fazer algo, faça isso. Ainda que você não entenda. Ainda que vai doer em você, mas faça o que Jesus mandar você fazer, o que é a palavra de Deus. Olha, se você fizer isso, se eu fizer isso, a pior situação da minha vida pode se transformar no maior testemunho que eu vou contar durante toda a minha vida. Porque Jesus vai estar comigo. Certo? Então, olha, esses homens eram os discípulos de Jesus. Daquela época. Que podemos dizer que ali era a igreja, porque dali é que vai partir a igreja. Eu te pergunto hoje, você é um discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus aí? Amém? Nós somos os discípulos de Jesus hoje. Ah, irmão, mas ele disse isso aí, foi para aqueles discípulos lá. Ele não disse para nós hoje, não. É os discípulos. Lucas, bota aí Mateus 28, 20.
Se você é um discípulo de Jesus, irmãos, se você é um discípulo de Jesus, você precisa crer que Jesus é contigo. Não importa a situação que você vai enfrentar, Jesus está contigo. Entendeu? Nunca se sinta abandonado. Deus disse assim, olha, ainda que uma mãe que amamenta venha esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Irmãos, uma mãe que amamenta, imagine uma mãe toda amorosa com um filho marmanjo que já está velho, de cabelo branco, gaga. Se está dando problema, a mãe não dorme. Imagina uma mãe amorosa que amamenta um filhozinho, ela vai esquecer dele? Pode esquecer, mas é muito difícil, é quase que impossível, né? A probabilidade é muito mínima de uma mãe esquecer de um filho. Mas Deus está dizendo que se isso e porventura isso acontecer, isso não vai acontecer com ele jamais esquecerá de você. Então isso é uma promessa, gente. Amém? Isso é uma promessa para nós que precisamos nos agarrar. Certo? Então, Mateus 28:20, Jesus dizendo para os seus discípulos, diz assim, olha, ensine esses novos discípulos obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Olha como a obediência é muito importante. Né? E lembre-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse mesmo Jesus que estava com esses homens no barco, passando por toda essa dificuldade, Jesus estava lá, mas eles estavam em dificuldades, eles estavam em apuros. Por isso que eu disse para vocês que essa equação, ela é obediência igual a apuros, mas é igual a sucesso. O que Jesus disse? Que eles iriam chegar do outro lado. Eles obedeceram a ordem do mestre que era para entrar no barco. Entraram. Depois que eles entraram no barco, eles passaram por um apuro, que foi o problema que eles enfrentaram, que foi a tempestade. Mas eles conseguiram o resultado, que foi chegar do outro lado, a margem. Então, a vida com Deus é assim. Obediência, situações difíceis. Hoje você passa por um problema, amanhã vai ter um maior do que o de hoje. Entenda isso, né? Você supera o de hoje, amanhã pode aparecer outro. Quando você entende isso, os problemas o teu foco não vai ser como esses discípulos, mais na situação, mais nas tempestades, mas naquele, que nem Abacuque disse. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, né? Que nos curral não haja gado, né? Que eu tenha todos os motivos para ficar triste, eu vou ter um para me alegrar. Me alegrarei no Senhor. Todavia eu vou me alegrar no Senhor. Então ele vai focar em Deus. Isso é importante. Então, ele disse, olha, ensine, né? E de fazer discípulo de todas as nações, ensinando a guardar tudo que eu tenho dito. E eu gostei muito dessa versão que ele falou. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhes dei, né? E lembre-se disto. Olha só, 2 pontos, disto. Aí ele vai dizer o quê? Eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Ele sempre vai estar conosco. Então, se você se considera um discípulo de Jesus, nunca se sinta sozinho, porque Jesus está com você. É um ponto, né? Mas eu não me considero bem um discípulo, não, irmãos. Eu dou meus vacilos, de vez em quando eu dou uma escorregada. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para Deus me atender? Né? O primeiro passo é aquele que eu te falei lá atrás, né? Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 é indispensável para alguém que desobedece. É indispensável. Certo? Mas, Salmo 145:18. Olha só. Salmo 145:18. O Senhor está perto de todos. Acho que todos inclui você, né? Todos inclui você. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Sim. Aí ele vai dizer a maneira que devemos invocar o Senhor, irmãos. Não é de qualquer maneira. Invocar é uma coisa.
Agora, a maneira certa é outra coisa, né? Todos os que o invocam, sim, de todos os que o invocam com sinceridade. Dei minhas escorregadas, dei os meus vacilos, preciso do auxílio de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Invocar o nome do Senhor. Mas não de qualquer maneira. Eu vou ser autêntico diante de Deus. Eu vou ser verdadeiro diante de Deus. Se eu fizer isso, Deus está perto e vai me ouvir. Amém? Deus vai me ouvir. Então, eu queria te deixar essa palavra nesta noite, certo? Você não está sozinho. Mas olha, tem algo crucial nisso tudo. Para que Deus respalde todas as situações que tu entrares. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Tenha isso como via de regra da sua vida. Como via de regra da sua vida. Né? Só para finalizar, a gente vai ler Salmo 46, versos 1. Olha só. Salmo 46, versos 1. Olha quem Deus é. Né? Deus é o nosso refúgio e nossa força. Sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Amém? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, né? Um socorro bem presente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. É Deus, Ele está nesses momentos. Então Ele está, né? Então, olha só, Ele está presente, mas Ele não impediu a aflição, né? Você está aflito, mas Deus está presente. A tua aflição, porque tu estás aflito, não significa dizer que Deus não está presente. Mas mesmo tu aflito, Deus está perto de ti. Socorro bem presente nos momentos difíceis. Deus está presente nisso. Né? Então, o que eu preciso entender é isso. Né? É isso. Então, o que eu preciso fazer? Obedecer a Deus. Vamos obedecer é algo muito crucial. Muito crucial. Certo? Às vezes nós cantamos, tem uma canção que a gente canta muito, que é Deuteronômio 28. Irmão, Deuteronômio 28, estava lendo, ontem eu estava lendo Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é muito interessante porque ele fala da bênção e da maldição. São 14 versículos que falam sobre bênção. E Deuteronômio tem 68 versículos. Todo o resto, do 15 até o 68, é só falando sobre a consequência da desobediência. Sabia? Então são 14 versículos falando sobre a bênção do Senhor decorrente da obediência e 54 versículos falando sobre a maldição por causa da desobediência. Deus detalhando o que vai acontecer aqui. Olha, o detalhe é que Deus está falando isso aí através de Moisés, nos últimos discursos de Moisés, antes do povo entrar na terra prometida. O que iria acontecer se eles obedecerem, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e obedeceres os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus preceitos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí no 15 ele vai dizer assim, olha, mas se tu não ouvires atentamente a voz do teu Deus, e não guardares os seus mandamentos, seus juízos, seus preceitos, toda essas maldições virá sobre ti e vai te alcançar. Aí ele vai detalhar, irmãos, e maldições é muito mais do que bênção que foi detalhado lá nesse ponto. Então, a gente precisa ter Deus do nosso lado e não dar para estar com Deus em desobediência. Bom, todos, você vai ver relativamente 2 tipos de personagens na Bíblia. Uns que obedeceram a Deus e conseguiram, mesmo na sua vida difícil, na sua lida, eles conseguiram obter sucesso.
E vai ver aqueles que desobedeceram e persistiram em estar em desobediência, eles se perderam. Eles se perderam. Então, pode ser assim comigo? Sim. Pode ser assim comigo. Eu posso escolher o caminho da obediência e da desobediência. Só tem um que vai dar certo, é a obediência. O outro vai dar errado, né? Então, se eu escolher a desobediência, vai dar o quê? Silas. Se você não sabe o que é Silas, pergunta para um aluno da classe Shekinah, que ele vai te dizer o que é Silas. Certo? Então, se eu escolher o caminho da desobediência, o final disso, primeiro, eu desobedeço, vai acontecer uma tragédia. Depois da tragédia, se eu não reaver, o que vai acontecer? Silas. É o resumo. Silas. Né? É fracasso total. Não tem como. Isso é a palavra de Deus que diz. Né? É a palavra de Deus que diz. Então, o melhor caminho é obedecer. Obedecer a Deus diz muita coisa, inclusive sobre a nossa fé. A obediência diz muito se nós cremos em Deus ou não, irmãos. A obediência, né? E às vezes essa obediência ela vai te colocar em apuros. Mas olha, o resultado disso é certo, vai dar certo. Os projetos de Deus com José deu certo, irmãos. Romanos 8:28, José não conhecia esse versículo. José nem Bíblia não tinha no tempo de José. Isso que eu acho mais grandioso na vida desse homem. Não tinha Bíblia. Não tinha ninguém para orientá-lo. E esse cara obedeceu a palavra de Deus. Ele não sabia o que estava escrito, que Paulo ainda nem sonhava em existir. Romanos 8:28. Alguém sabe o que está escrito em Romanos 28? Botou aqui já. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Os que são chamados segundo o seu propósito. Coopera. Então, tudo aquilo que intentaram contra a vida de José, todos os apuros, todas as dificuldades que ele enfrentou, no final de tudo, o que foi que aconteceu, irmãos? O projeto que Deus tinha na vida de José aconteceu. A promessa de Deus com José aconteceu. Por quê? Ele provou que amou a Deus. Obediência é uma prova de amor a Deus. Eu provo que eu amo a Deus quando eu obedeço. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, Jesus disse, né? João 14:21. Esse é o que me ama. Então, precisamos obedecer, certo? Deus está com você, irmãos. Amém? Deus está conosco, mesmo nas situações mais difíceis, certo? Nós iremos cantar uma canção, eu queria que você fechasse os teus olhos aí. Feche teus olhos. Nós iremos cantar essa canção, depois você vai fazer a sua oração, que é a oração da campanha, você que está fazendo. Amém?